Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais poderosas e, olha, mais difíceis sobre família, ciúme e traição. Vamos analisar juntos Gênesis capítulo 37. Bom, a história já começa com um clima pesadíssimo. Essa frase aqui é de arrepiar, porque não estamos falando de uma briguinha de irmãos, sabe? É um ódio tão, mas tão profundo que eles não conseguiam mais nem conversar em paz. O diálogo acabou, e é bem nesse ponto que tudo começa a desandar. Essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. Como é que um sentimento como o ciúme, o ressentimento, dentro de casa, pode crescer a ponto de se tornar um ato de crueldade que a gente nem consegue imaginar? Então vamos montar o cenário. De um lado temos Jacó, que também é chamado de Israel, e do outro, seu filho de 17 anos, José. Mas ele não era só mais um filho, não, ele era o favorito. E esse favoritismo, minha gente, foi a faísca que acendeu todo o fogo. E aqui está o símbolo, a prova material desse favoritismo, a famosa túnica. Isso aqui não era uma roupa qualquer, era um presente caríssimo, super especial, uma forma de Jacó dizer para todo mundo: esse aqui é diferente. Isso acabava separando José dos irmãos de um jeito muito visível e, para eles, bem doloroso. O ponto-chave é que não foi só uma coisa, foi uma bola de neve. Tinha o amor declarado de Jacó por José, o fato de que o próprio José não ajudava muito, né? Sempre levando fofoca dos irmãos para o pai, e, claro, a túnica. Tudo isso foi se acumulando e criou um ambiente tóxico de puro ressentimento. Pois é, se a túnica foi a faísca, os sonhos de José foram o galão de gasolina jogado no fogo. É aqui que o ódio que antes era mais quieto começa a virar um plano ativo e muito, muito perigoso. E o José, na inocência, ou talvez não tanta, não guarda esses sonhos para ele. Não, ele conta para todo mundo. Primeiro, sonha que os feixes de trigo dos irmãos se curvavam para o feixe dele. Depois, a coisa fica ainda maior. O sol, a lua e 11 estrelas, ou seja, a família inteira se curvando para ele. A mensagem era bem clara. Um dia ele mandaria em todos. Imagina o clima. Essa foi a reação deles, cheia de raiva e sarcasmo. Eles entenderam direitinho o que os sonhos queriam dizer. Para eles, aquilo não era profecia, era arrogância pura do irmãozinho querido do papai. Cada sonho que ele contava só afundava mais o pé no acelerador do ódio. Mas olha que interessante a diferença de reações. Enquanto os irmãos explodem de raiva, o pai, Jacó, até dá uma bronca em José. Mas, no fundo, alguma coisa o incomodou. Ele ficou pensando naquilo, remoendo a história. Talvez ele tenha se perguntado se tinha algo mais ali do que só um sonho de um garoto metido. E agora, o palco está pronto para a tragédia. Jacó, sem ter a menor noção do tamanho do ódio que existia ali, manda o José numa missão super simples, ir ver como estavam os irmãos que estavam bem longe com os rebanhos. Essa jornada do José é fundamental para a gente entender a história. Ele sai de Hebrom, não acha os irmãos onde eles deveriam estar, em Siquém, e tem que ir ainda mais longe, até um lugar chamado Dotã. Essa busca toda cria um clima de suspense, de que algo ruim vai acontecer. Ele estava literalmente caminhando direto para uma armadilha. Essas palavras são puro veneno. É assim que eles se referem a José quando o veem de longe. Nem o chamam pelo nome, é o sonhador. E é nesse exato momento que a conspiração para se livrar dele nasce de verdade. Aqui, o plano dos irmãos racha um pouquinho. A ideia inicial era brutal, matar e pronto. Mas Rúben, que era o mais velho, tenta intervir. O plano dele não era salvar José por bondade, mas ganhar tempo. A ideia era jogar ele no poço, para mais tarde ele voltar escondido e resgatar o irmão. O primeiro ato da traição é muito simbólico. Eles arrancam a túnica de José. Arrancam dele o símbolo do favoritismo que eles tanto odiavam. E aí, o jogam numa cisterna, num poço seco, e o abandonam lá. A história, então, dá uma virada. Enquanto os irmãos simplesmente sentam para comer como se nada tivesse acontecido, uma caravana passa por ali. E essa oportunidade muda tudo. Transforma um crime de raiva numa transação comercial, fria e calculista. Quem tem essa ideia é Judá, e a lógica dele é terrível. Ele diz: o que a gente ganha matando nosso irmão? A solução dele não vem de pena, mas de um cálculo. Vender José como escravo tira ele do caminho e ainda por cima dá um lucro para eles. E por quanto? 20 ciclos de prata.
Pensa só, 20 moedas. Esse foi o preço que eles colocaram na vida do próprio irmão. A liberdade, o futuro, tudo isso foi trocado por um punhado de moedas. É o preço da traição. E assim, o destino de José é selado. Ele é tirado do poço não para ser salvo, mas para ser vendido a mercadores que iam para o Egito. A vida dele ali com a família tinha acabado. Agora, ele era uma mercadoria a caminho de uma terra completamente estranha. Mas a crueldade não parou por aí. Depois de vender o irmão, eles precisavam de uma história para encobrir tudo. E aí eles partem para o último ato de maldade: enganar o próprio pai. A mentira deles foi simples e, por isso mesmo, genial e cruel. Pegaram a túnica, o tal símbolo do amor do pai, mergulharam no sangue de um bode e levaram para Jacó. E a pergunta que eles fazem é fria, calculada, para forçar o pai a chegar na pior conclusão possível sozinho. E a reação de Jacó é de pura agonia. Ele reconhece a túnica na hora e a imaginação dele já cria a cena mais horrível. A dor nessas palavras é quase palpável. Ele acreditou 100% na mentira dos filhos. O luto de Jacó é total. Ele rasga as roupas, que era um sinal de luto extremo, e entra numa tristeza tão, mas tão profunda que ninguém consegue consolá-lo. Nem os próprios filhos, que foram os causadores de toda aquela dor. Ele achava que ia morrer de tristeza. E enquanto Jacó chora a morte do filho, a história nos mostra onde José foi parar. Ele foi vendido no Egito por um homem chamado Potifar. E não era qualquer um. Era um oficial do faraó, o chefe da guarda. O menino sonhador agora era um escravo na casa de um dos homens mais poderosos do Egito. E a gente termina com essa reflexão. Será que esse ato de traição, que parece o fim trágico da história de José, nascido do puro ciúme, será que isso pode ser, na verdade, o começo de algo muito maior? Foi só um ato de maldade aleatório ou uma peça estranha num quebra-cabeça que ninguém ainda conseguia enxergar? Fica aí a pergunta para a gente pensar.